Que a paz de Jesus esteja no coração de todos nós. Trago aqui um abraço da presidente da FEMES, Darlene Cavalcante, e é um agradecimento da parte dela e da minha, a Fátima, coordenadora da URI, o seu Caneca, coordenador da casa, que hoje, como foi anunciado logo no início, várias cidades do Mato Grosso do Sul estão tendo eventos que são as pessoas que irão trabalhar no Congresso Espírita de Mato Grosso do Sul no sábado e no domingo. Fica aqui o convite a todos. Durante essa noite, nós vamos falar a respeito do Sermão do Cenáculo. E eu começaria com uma pergunta para os irmãos. Eu ia pegar o microfone ali embaixo, que eu podia ir, né? Mas eu achei melhor ficar aqui. E aí eu pergunto para vocês, só mentalmente, quantos sermões será que Jesus fez? Letra A, 2. Letra B, 3. Maneira de professor, né? Letra C, 4. Letra D, mais que 5. Quantos sermões Jesus fez? Falamos de parábolas, falamos de ensinamento. Jesus, na realidade, ele fez 4 sermões. O Sermão da Montanha, que foi a introdução, lá estão todos os princípios da sua doutrina. Tanto é que o Mahatma Gandhi chega a dizer que poderíamos perder todos os livros sacros da humanidade. Se salvássemos o Sermão da Montanha, tudo estaria salvo, porque nele contém tudo o que deveríamos saber com relação do homem para com Deus, do homem para consigo mesmo e do homem para com o próximo. Depois, no Sermão do Cenáculo, é o último sermão que ele faz. O público-alvo, apenas os seus discípulos. E daqui a pouco a gente fala dele. O terceiro sermão, seria o sermão que ele teria feito lá no Monte das Oliveiras. Esse sermão profético, ele faz uma advertência para todos nós, a respeito dos falsos profetas, a respeito do nosso trabalho. Nós nunca sabemos quando iremos ser chamados. Nunca sabemos, né? E depois ele também faz uma previsão a respeito da destruição de Jerusalém. E aí nós teríamos esses 3 sermões. O 4º sermão seria o sermão dos 8 ais, onde ele faz uma réplica aos fariseus e aos escribas. Ai de vós, fariseus hipócritas, são como túmulos caiados, bonitos por fora e cheios de podridão por dentro. Então são 4 sermões. Público-alvo. Do Sermão do Cenáculo, quem seria o público-alvo? Primeiro, o que é cenáculo? Né? Seria uma pergunta interessante. O que é cenáculo? Cenáculo é um lugar de refeição. Então teria feito Jesus esse Sermão do Cenáculo depois da última refeição que ele teria feito, a refeição de Páscoa. Saindo desta refeição, Jesus já é preso e já é levado ao Sinédrio. Então, é o último contato que ele tem com os seus discípulos. Eu costumo falar desse sermão, geralmente quando eu sou convidado para falar em cultos ecumênicos. Porque no culto ecumênico, principalmente quando o aluno sai do ensino médio e vai para a faculdade, eu como pai, né, eu já tive esse mesmo problema, porque os nossos filhos vão para a universidade. E aí eu fico, o que um pai diria para o seu filho nesse momento? Porque ele está indo para o mundo. Até então ele estava protegido por nós. Então o Sermão do Cenáculo é o momento em que Jesus vai partir e vai deixar apenas os seus discípulos. O que teria ele dito aos seus discípulos? Isso é narrado no Evangelho de João, somente, no capítulo 14, 15 e 16. E no capítulo 17 ele faz uma prece. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos, porque nós vamos falar de várias situações. Pega uma para você. Eu costumo dizer, pega uma. Talvez isso seja o fermento que você poderá, depois, com o tempo, produzir um ambiente muito agradável para esse ensinamento de Jesus. De todos eles, escolha um, pegue um para você. Como nós falávamos, o sermão foi para os seus discípulos.
Só estavam eles. Mas antes do sermão, Jesus, depois da ceia, faz uma prova muito grande de quê? De humildade. Ele vai e lava os pés de todos os seus discípulos, dizendo que seria aquele que mais serve, aquele que serve ao próximo, aquele candidato a esse reino dos céus. No sábado a gente vai falar disso, e uma das primeiras virtudes que nós devemos ter para adquirirmos todas as virtudes, para subirmos nesse sermão da bem-aventurança, o primeiro deles é a humildade. Então Jesus já parte dizendo, todos vocês a partir de agora têm que ter humildade. É nesse mesmo sermão que ele parte o pão e toma o vinho, que a Igreja Católica tanto utiliza como um ritual. Vocês já ouviram falar o que representa o pão e o que representa o vinho na doutrina espírita? Isso está lá no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. O pão, diz Humberto de Campos, que representa o Evangelho, representa a doutrina, e que o mundo tem fome de Deus. O mundo tem fome de doutrina, tem fome de Evangelho. E a nossa função qual é? Dividir o Evangelho com quem nós podemos. Essa é a nossa função. Levarmos o Evangelho para onde nós pudermos. O mundo tem fome de Deus. E esse planeta será um planeta de regeneração. Somente quando nós trabalharmos por ele, não virão espíritos do alto transformando. É nós que devemos partir o pão do Evangelho para com todos. E o vinho representa o espírito da transformação que o Evangelho faz em nós. Porque se nós lermos o Evangelho, se nós estudarmos o Evangelho e continuarmos tendo a mesma vidinha que tínhamos antes dele, não pegamos o espírito do Evangelho. O Evangelho pode ter entrado na nossa consciência, mas não entrou nos nossos corações. Então o vinho que ele diz lá na Santa Ceia é a transformação do espírito pelo Evangelho, pela doutrina de Cristo. Depois então, ele começa a falar com seus discípulos, logo após essa conversa no cenáculo. Talvez os irmãos vão falar assim, poxa, eu não conhecia esse sermão, mas a maioria das palavras que eu vou dizer aqui, muitos já ouviram. Ele começa com uma frase muito linda, não perturbe vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Ah, mas espera aí, você colocou uma coisa diferente aí. Por quê? Porque quando eu falei que ele estava falando para os seus discípulos, para os apóstolos, eu acho que muita gente falou assim, bom, falou lá no passado para os apóstolos, então quem tinha que entender era eles. Né? Só que agora nós estamos em novos tempos. Quem são os apóstolos? Somos nós. Nós temos um compromisso conosco, com a nossa família e com a doutrina. Nós não estamos num feriado de quinta-feira, a essa hora da noite, aqui reunidos por acaso. Talvez muitos de nós frequentaram um centro chamado Os Mensageiros. Já ouviram falar? Eu, quando eu li esse livro, eu vi uma transformação muito grande dentro de mim. Uma perturbação muito grande. E talvez essa perturbação que eu gostaria de passar para os irmãos. Diz que nesse centro, Os Mensageiros, André Luiz acha que é um centro de comunicação de cartas. É o segundo livro da série André Luiz. E aí ele diz o seguinte, nós preparamos nesse centro não simples postalistas, mas espíritos que transformam-se em carta viva de Jesus para a humanidade encarnada. Irmãos, essa é a proposta. Que cada um de nós se transforme em carta viva do Evangelho, colaborando com Jesus. Quantos de nós não estivemos nesse centro Os Mensageiros? Quantos de nós estamos aqui nos perguntando, por quê? Qual é a minha função, qual é a minha missão? É simples, transformar, ser carta viva do Evangelho.
É isso que Jesus está pedindo para cada um de nós. E aí quando o André Luiz vê tudo aquilo, fala, poxa, que maravilha, o mundo vai se transformar. Mas olha só o que ele diz. Médiuns doutrinadores saem daqui às centenas, anualmente. Tarefeiros de conforto espiritual encaminham para os centros carnais em quantidade considerável, habilitados pelos nossos centros mensageiros. Sabe que a gente passa muitos anos no plano espiritual fazendo cursos para reencarnarmos e depois trabalharmos essas potencialidades? No caso, no capítulo 7 do livro Os Mensageiros, temos o caso de Otávio. Sabe quantos anos ele levou estudando? 30. 30 anos estudando. Iria receber os seus amigos, seus professores espirituais na sua casa. Só que eles vieram como filho da segunda esposa do pai dele. Mandou todo mundo embora. Não é meu sangue? Aqueles que deveriam auxiliar ele na sua missão, vai embora. Não é meu sangue, eu não tenho obrigação nenhuma. Eles batem nas nossas portas. E a falta de amor, a falta de caridade, a falta de sensibilidade nos faz com que expulsemos eles da nossa vida. Você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muitos poucos os que triunfam. Quem não deseja servir, procure outro gênero de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Amigos dos centros mensageiros, é necessária a renúncia, é necessário o trabalho, é necessário pôr a mão na massa. O mundo está pedindo para que nós façamos isso. Já começamos tarde. Portanto, se nós estamos falando agora dos discípulos, dos apóstolos do passado, os discípulos e os apóstolos do presente somos nós. Não há ninguém aqui que não possa levar o Evangelho, não possa levar a Boa Nova, não possa levar o conforto, o consolo de Jesus na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua sociedade. Não há necessidade de tribunas. Não há necessidade de microfones. Basta o diálogo fraterno. Basta ter a misericórdia no coração. Basta ter o coração da bem-aventurança. E aí então nós vamos entrar, já que nós vimos que nós somos os apóstolos de hoje. Começa então Jesus. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já vou-lo teria dito. Isso é bem famoso, né? Acho que todo mundo conhece, eu já ouvi falar. Poucos sabem que foi no Sermão do Cenáculo. Poucos sabem que foi em uma reunião fechada com os seus discípulos. E aí nós vamos tirar duas grandes verdades que estão nos princípios básicos da doutrina espírita. Vocês conseguem ver aí dois princípios básicos da doutrina espírita? Vamos lá, temos monitores do EAD, né? Devemos ser aluno. Uma delas, a crença em Deus. Fundamental. Crede em Deus. Crede em que eu estou falando. Há muitas casas, há muitas moradas na casa do meu pai. O que é isso? Pluralidade dos mundos habitados. É outro princípio da doutrina espírita. E o interessante é que é fundamental a pluralidade dos mundos habitados para uma fantástica realização que a doutrina nos faz, a reencarnação. Vocês já prestaram atenção como que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo os capítulos? Tá? Começa lá, eu não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa do meu pai. Então ele fala, primeiro, no terceiro capítulo ele fala de um dos princípios básicos. Há muitas moradas na casa do meu pai. Depois, ninguém vai ao pai se não nascer de novo. No capítulo 4 ele fala da reencarnação.
Só aí, no capítulo 5, ele vai falar bem-aventurados os aflitos. Vai falar da reencarnação. Como é que eu vou explicar a reencarnação se todo mundo nascesse só aqui na Terra? Impossível. Tem que ter a pluralidade dos mundos habitados para que haja essa mudança de mundos para outros mundos. Todos nós certamente já viemos de outros mundos para trabalharmos, estudarmos aqui no planeta Terra. Continua ele. É claro que não falamos todos, né, gente? Vamos pegar somente alguns. Por isso que eu falo, pegam para você. Vamos ter vários. Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso aí me intrigava bastante. Primeiro, fala aí que Tomé estava perdido, achava que era um caminho, né, um local, né? Não. Me fala o caminho, onde que é, onde que tu vais? E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se nós olhássemos essa frase, a impressão que dá é que somente as civilizações que tiveram conhecimento do Evangelho de Jesus seria salvo. Se ele é o caminho. Isso sempre me intrigou. Até que estudando as obras de Torres Pastorino, eu vi que ele faz uma leitura muito especial desse trecho. Ele diz assim, disse Jesus, o eu é o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão pelo eu. O que é isso? Lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, nós fomos criados simples, puros e ignorantes. A centelha divina. Essa centelha divina, criada por Deus, com essência divina, com a digital de Deus, vai estagiar nos vários reinos, até chegar ao reino animal. Mas trazemos essa centelha dentro de nós, a qual os hindus chamam de Atma. Essa centelha que nós trazemos dentro de nós é o eu crístico. Ninguém vai ao Pai senão pelo eu. É a volta, é o retorno à vibração divina. Portanto, é um exercício, é um trabalho que fazemos dentro de nós, não fora de nós. É um trabalho de transformação. Lá no Bhagavad Gita existe, né, o Arjuna e Krishna, eles estão numa batalha. E aí a gente vê que essa batalha não é uma batalha fora, é uma batalha dentro. Tirarmos todos os nossos egos, os nossos vícios. Aliás, sábado eu vou falar muito disso no Sermão da Montanha. Né? Ficam todos convidados. Como que é feita essa batalha para essa volta ao meu eu? Então, o eu é o caminho. O eu é a verdade. O eu é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por eu. Por isso que Paulo de Tarso uma hora fala, já não sou mais eu quem vive, sim, Cristo que vive dentro de mim. Ele achou a centelha divina e estava em harmonia plena e perfeita com ela. Então não vamos buscar nada fora, está tudo dentro. E a confusão continua. Ele diz, Senhor, mostra-me o Pai. Não crês tu que estou no Pai? Mas o Pai está em mim. Ele está falando de quem? Novamente do eu. E o pessoal fez uma confusão danada. Acharam que Jesus era Deus, que Deus era também Espírito Santo. Na realidade, eles nunca tinham visto uma bondade tamanha. Porque as leis de Moisés eram bem diferentes das leis de Cristo. Eles nunca viram tamanho amor. Nunca viram tamanha brandura em um ser. Confundiram com Deus. Sabemos que Jesus é tal como nós, um espírito que foi criado simples, puro e ignorante, já fez a sua evolução. Os planetas que Jesus fez a evolução dele já nem existem mais. E um dia nós chegaremos a essa forma, quando nós tirarmos de dentro de nós todos os nossos vícios, as nossas impurezas e acrescentarmos as virtudes do Sermão da Montanha, que discutiremos no sábado. Então, o Pai e eu somos um, é isso. E ele vai falar também, lá no capítulo seguinte, a respeito da videira. E vamos deixar isso um pouco mais claro. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. E as fará maiores que eu faço.
Ele está falando aí das nossas potencialidades. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Sim, porque ele é nosso modelo e guia, questão 625 do Livro dos Espíritos. Se nós tomarmos ele como modelo, em breve seremos espíritos puros. E faremos o que ele faz. E faremos muito mais à medida que vamos evoluindo. Isso é muito claro na nossa jornada evolutiva. Por isso é necessário termos muitas vidas. Porque nós somos a soma das nossas experiências. Eu falo muito isso para as minhas filhas. Você é hoje a soma das suas escolhas. Você é a soma das suas escolhas. Você não pode ser diferente. Nós somos a soma das nossas escolhas. Vivemos para aprendermos a fazermos escolhas. Mas para isso também temos que aprendermos com as mais escolhas. E não colocarmos culpa no mundo e no resto. Se nós não escolhermos não aprendermos a fazer escolhas, vamos continuar no erro, no equívoco, achando que o problema é do outro e não comigo. Fala das nossas potencialidades. E, quando tu pedistes em meu nome. Gente, vamos lá. Jesus está falando para os seus discípulos. Jesus vai embora, vai ser morto na cruz. O que acontece com os seus discípulos? São perseguidos e mortos, todos. E Jesus está conversando com eles. Olha só o problema de Jesus. Está conversando com aquelas pessoas que seriam mortas, das formas mais tristes. Como que você falaria para o seu amigo ali? Ele fala, permaneçam, né? Tudo que pedistes em meu nome eu te dou. Por quê? Questão 895 do Livro dos Espíritos. Olha só, essa pergunta, sempre que eu lembro, eu meio que dou uma risadinha. Eu falo assim, tirando do ser todos os defeitos e vícios, imagina, tira você todos os defeitos e vícios. Fala, pô, deve ficar só coisa boa. O que é sinal ainda da imperfeição? E eles respondem, o interesse pessoal. Tirando todos os nossos defeitos e todos os nossos vícios, o que ainda indica um sinal de imperfeição? O interesse pessoal. Por isso que Samson, lá no livro Libertação, dá uma das melhores definições de bem e do mal que eu li. O que é o mal? Ele fala, o mal é o bem só para você. O mal é o bem só para você. Está no egoísmo. E o que é o bem? O bem é tua ação contínua na lei, mesmo que isso cause prejuízos a ti. O bem é tua ação contínua para a lei divina, mesmo que isso acarrete em prejuízo para ti. Estou gerando bem. Coisas profundas, não é mesmo? A doutrina nos faz pensar assim. Por isso que ele fala, que pedistes em meu nome. E o que a gente pede quando nas nossas orações? Né? Deveremos pedir e darmos a nossa contribuição para essa lei divina. Continuando. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai outro Consolador. Então aqui a gente já sabe, Jesus foi o primeiro Consolador que veio. A gente às vezes, peraí, eu te mandarei outro Consolador, porque ele já é o primeiro. E aí a gente sabe que o segundo Consolador é a doutrina espírita, que ficará eternamente convosco, que dirás tudo aquilo. E ela foi fundamental no início, lá no século XIX, porque nós tivemos a Revolução Científica, né? Tivemos o Iluminismo e tivemos as pessoas com razão tentando abafar a fé de dentro das pessoas. E a doutrina espírita nos trouxe isso. A doutrina espírita nos trouxe a fé raciocinada. A doutrina espírita nos faz, pelas evidências físicas, evidências do mundo, compreender o plano espiritual. E de uma forma muito simples. Então é uma fé perfeitamente raciocinada. Quanto mais conhecimento vamos adquirindo, maior vai ficando a fé. Porque tudo isso trabalha com leis divinas, que são leis naturais, que são as leis de Deus e as leis do universo. Isso é brilhante. Isso eu costumo sempre repetir em palestras. Jesus diz para os seus discípulos, e olha, como eu disse, onde é que eles vão, né? Eu vos dou a minha paz. Eu vos deixo a minha paz. Não a dou como o mundo a dá. A gente gosta muito da paz do mundo, né? Feriadão, passeio, nada contra, tá? Eu também gosto.
Mas a gente fica bem, né, com a paz do mundo. Mas tem a paz do mundo e tem a paz do Cristo. Paz do Cristo. Jesus disse, vou lhe dar a minha paz para quem? Para os discípulos. E o que eles tiveram? Perseguições, né? Injustiças, mortes terríveis. Mas ele deixou a paz. Que paz é essa que ele deixou? É a paz da certeza de cumprir a missão bem cumprida. A paz que ele dá é a certeza que eu posso passar por dores, que eu posso passar por lamentações, por injúrias, mas eu tenho a certeza que quando eu chegar lá do outro lado, eu cumpri a minha missão. Essa paz. Não importa o tempo que eu passe aqui, mas desde que eu a passe com dignidade, desde que eu a passe com fé, aumente a minha compreensão das leis, eu chego com dignidade. Essa é a paz que ele propôs. A certeza do outro mundo. A certeza que iriam ser recebidos por Cristo. Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Com certeza eles tiveram. A seguinte, capítulo 15, ele, numa forma linda, no começo ele conversa com os discípulos, dá conselho. Depois ele dá exemplo. Mais ou menos assim, não entendeu, eu vou desenhar. Né? Vocês não entenderam? Eu vou desenhar então, tá? Eu falei tudo agora eu vou desenhar para vocês. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atire e a limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo, pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Lembra novamente aquela centelha crística? Estais em mim, eu estou em vós? Não é possessão, não é que tá, não. Quando Paulo fala, é Cristo que está em mim, é centelha vibrando nesse éter universal. É entendendo o amor de Deus que vibra, só que nós ainda com a centelha muito pequenininha não conseguimos sentir essa vibração. Uma hora a gente sente. Uma hora verei Deus, como diz Paulo, carta aos Coríntios. Uma hora verei Deus como por ele sou visto. Esse ver não é visual. Esse ver é sintonia vibracional. Tá? Então, o que seria limpos? Vós sereis limpos. Quem gosta de planta sabe. Para ela dar mais frutos, a gente tem que o quê? Podar. Quanto mais poda, mais frutos ela dá. E é isso que ele faz conosco. Ele vai nos podando, para que possamos aprender, compreender mais as leis divinas. O que é esse podar? É aquela dorzinha, é aquela injustiça, é aquela... Para eu entender melhor o porquê que eu estou passando por aquela situação. Ou, como diz Samson, você imagina que Deus está fazendo você passar por essa situação por um capricho dele? Prescutais, investigais, e vereis o motivo inteligente por que está passando por isso. Pesquisai, e vereis o motivo inteligente que estás passando por isso. Em Mateus também tem uma passagem que fala mais ou menos assim. Vós, quando seu filho pede uma pedra, pede um pão, você dá uma pedra? Quando teu filho pede um peixe, você dá uma serpente? Vós que sois maus, não fazem isso com seus filhos, que dirá o vosso Pai que está no céu. Pesquisai quando estamos passando por essas podas. Vamos entender o motivo inteligente. Victor Frankl tem uma frase que eu gosto muito dela. Ele diz o seguinte, se a situação está boa, curte, aproveite. Aproveita. Nem que for tomar um cafezinho com o pai, com a mãe, com o irmão, enquanto eles estão lá. A situação está boa, aproveite. Se a situação não estiver boa, transforme-a. Transforme-a. Lute. Se você não consegue transformar, tem situações que a gente não consegue. Transforme-se. Significa, eu devo buscar novos paradigmas, novos valores para aceitar isso. E o plano espiritual está deixando claro que você tem condições, porque senão não estaria passando por isso. Essa é a parábola. Eu sou a videira, vós sois as varas. Aquele que estiver fora de mim, será lançado fora como a vara
e secará. Vamos fazer uma comparação? Se eu arranco um ramo da árvore, ela perde quem? Ela deixa de ser alimentada pela seiva, né? Eu acho que eu estou lembrando, desculpe, um professor de biologia na minha área, tem um tal de xileme, floema, uns troços que sobe e desce, né? Tinha uns troços desses, acho que eu lembro. Aí, essa seiva, se você não tem essa seiva, você seca, o ramo seca. Essa seiva seria o sangue da planta. Quando nós perdemos sangue, nós perdemos a vida. Mas para os irmãos entenderem melhor, tem o caso lá da mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, lembra? Ela sangrava há 12 anos. A mulher hemorraíça, ela sangrava há 12 anos. Ela tentava de tudo, continuava sangrando, perdendo a vida. E aí ela achou que se tocasse nas vestes de Jesus, ela seria salva. E ela tocou na orla de Jesus. A orla, né? Ali no canto. Sabe o que os judeus levam nas orlas? Eles levam bordados. São bordados, está lá em Deuteronômio. Esses bordados, essas franjas, era para lembrar da Torá, da lei divina. Então, simbolicamente, quando ela toca na orla, ela está voltando às leis divinas. Ela está voltando às leis da Torá. E aí, volta a ter a vida. Volta a ter a vida. Aqueles que se afastam da árvore, da vida, que seria Jesus, vão perdendo. Quantas pessoas secas vocês não conhecem? Quantas pessoas andam pelo mundo secas? Por isso que a gente tem que distribuir o pão. Já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiveres em vocês, pedirão tudo. Eu grifei aí. É uma coisa para pensar. Vê se você pega para você isso. Se você estiver em mim, mas minhas palavras estiverem em você, existe uma condição. Não adianta você estar em mim, se minhas palavras não estão em você. Lembra aquela centelha? Não vibra. Lembra aquela centelha? Ela está opaca, ela está com uma parede atrás. Se você está em mim, e minhas palavras estiverem em você, o Evangelho, aí sim, nós estamos em sintonia. O que pedires, terás. O que pedires em meu nome, terás. Meu mandato é este, que vos ames uns aos outros como eu vos amei. E aqui, às vezes as pessoas confundem, eu trouxe Mateus para ajudar. Porque lá em Mateus, ele fala assim, olha só, subiu o nível, o sarrafo foi para cima. Lá em Mateus ele fala assim, amai-vos uns aos outros, amai-vos os próximos como, segundo o semelhante, ame o próximo como a si mesmo. Ame o próximo como a si mesmo. Então a referência do amor, quem que era? Eu, certo? Amar o próximo como a mim mesmo. Minha referência de amor era eu. Será que eu sei amar? Eu acho que não. Eu tenho muitos amores equivocados. Como diz Vinícius, muitos amores apendiculados. Tem gente que ama o time de futebol, né? Perde tudo por causa do time de futebol. Não trai, não põe uma camiseta do outro time. Mas não é fiel no casamento. Não põe a camiseta de outro time. Mas não é fiel no casamento. Né? Não consegue pegar uma relação no trabalho. Mas não tem fidelidade no trabalho. A referência de amor dele está equivocada. Quando Jesus vai falar com os apóstolos, o que ele diz? Amai-vos uns aos outros, como eu. Acabou, mudou a referência. Referência não sou mais eu, porque eu não sei amar. A referência agora para os discípulos que conhecem o Mestre. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. E agora a referência foi restabelecida. Ninguém tem maior amor do que dar a vida pelo irmão. Dar a vida pelo irmão, ser solidário, ser misericordioso. Aí eu trouxe
uma frase ali, gostaria de ler com vocês. Ele está falando, sabe do que aí, gente? Da sinergia do amor. Sinergia do amor. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, na casa espírita. O que é sinergia? Sinergia significa cooperação. É um termo de origem grega. É um trabalho e esforço para realizar uma determinada tarefa muito complexa e poder atingir êxito. Sinergia. Amai-vos uns aos outros. Você chegar para o teu esposo, para a tua esposa, para o teu filho, naquele amor, e falar assim: obrigado por você passar, porque nós estamos passando e eu ter você do meu lado. Que bom ter você do meu lado. Falar para o irmão, falar para o amigo do trabalho. Amai-vos uns aos outros. Foi difícil? Foi difícil. Mas tendo você do meu lado, tornou mais fácil, tornou mais brando. Olha, fala obrigado. Ter o sentimento de gratidão. Amai-vos uns aos outros. Se o mundo os odeia, sabei que primeiro o mundo odiou a mim. Se eu fosse do mundo, o mundo amaria o que eu sou. Falou: o mundo me detestou. Vocês vão para o mundo, vocês vão falar de mim. O mundo vai te detestar. Sabe o que ele está falando para a gente agora? Existem duas portas. A porta estreita e a porta larga. A porta estreita nos leva às leis naturais, às leis de Deus. E a porta larga é a lei do mundo, é o homem mudando. E aí eu vou querer ser legal? Eu vou querer estar na turma? Eu vou querer estar em que porta? Eu vou querer ser amado e odiado por quem? Amado pelos homens do mundo ou amado pelos homens das leis divinas? Eu vou querer estar sendo adorado pelos homens do mundo, porque às vezes a gente fica, né, no meio termo, né, fica meio ali. Tem até uma piada que o pessoal conta, né? Diz que tem um muro, e Deus de um lado e o diabo do outro, o homem em cima do muro, né? E Deus doido, chamando: vem cá, pula para cá, vem para cá para o meu reino, vem para cá. O homem lá em cima e o diabo quieto, olhando. E Deus gritando, e o cara em cima do diabo quieto. Falou: diabo, você não vai falar nada, não vai me chamar? Deus está chamando. Falou: não, é que o muro já é meu, né? O muro já é meu. Então, temos que tomar partido. Vamos odiar, ser odiado pelo mundo, vamos levar esse pão do Evangelho? Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teria pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Eu tenho uma amiga que fala assim: a ignorância é uma bênção. Esse é um problema. Quando a gente vem para a doutrina espírita, a gente começa a ver a lei, começa a entender, né? A gente vê que não é só aceitar Jesus que está salvo. Não é. A gente vê que o trabalho é muito mais árduo. Porque é uma conquista o quê? Pessoal. Feita sozinha. Vinícius, ou Pedro Camargo, diz: o homem que conquista a si mesmo vale muito mais do que aquele que conquista os reinos. Porque a conquista de si mesmo é feita pela luta solitária consigo mesmo. E os reinos são conquistados com as dores dos outros. Conquista de si mesmo é uma coisa complicada, dói dentro. Tirar o que a gente ama, tirar o que a gente tem afinidade, porque sabe que não é bom, porque sabe que não é bom. Não estou falando em tirar virtudes, estamos falando em tirar vícios. Tá? Eu vou fazer mais um convite, sábado a gente vai falar disso. Tá? Da conquista dessas virtudes. Acho que eu vou gastar um minutinho, porque isso aqui é muito importante. Porque quando eu conto muito para a juventude. Quando você vai trabalhar com jovens, eles adoram falar, né, principalmente de sexo. Eles adoram, pergunta número 1 de jovem, quando a gente vai trabalhar com eles, é sexualidade, sexo. Aí eu falo: gente, eu vim aqui ensinar umas coisas para vocês. Vocês vão me odiar, talvez. Né? Aí eu conto o caso do esquimó.
O esquimó, ele diz que tem alguns costumes, né? Ele empresta a esposa, empresta a casa, só não empresta os cachorros que diz que eles vêm com defeito. Né? O resto eles emprestam. Os velhos, quando estão velhos, eles ficam mastigando o couro. Quando o dente cai, eles dão o idoso para o urso, para alimentar o urso, porque o urso é o alimento deles. Né? Isso aí é coisa antiga, tá, gente? Tem num filme isso aí. E aí veio um sacerdote. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque a lei de Deus, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Ele ficou apavorado. Falou, meu Deus, e meu pai e meu avô que sempre fez isso? Falou, eles não sabiam, não tinha problema, você sabe. Aí ele ergueu o cara, começou a bater, falou, e por que você veio me contar? É isso que a gente faz, a gente vem contar, né? Então eu falo para os jovens, eu vim aqui contar, agora vocês não vão fazer igual o esquimó, porque a ignorância é uma bênção. Quando eu começo a entender, eu começo a me preocupar. Então, é isso que ele está falando aí. Se eu não viesse falar, tudo bem, mas vocês sabem. E no capítulo 16, tenho dito as coisas para vós. Gente, aqui Jesus vira o sincero. Aqui, quando você lê, ele é sincerão. Tipo, primeiro ele foi lá, deu conselho. Depois falou, tem a parábola da árvore aqui e tal. Agora não. Ele põe os pingos no i. Tenho-vos dito essas coisas para não se escandalizar. Eles irão te expulsar das sinagogas. E mesmo a hora em que qualquer de que vós matar, cuidará de fazer em serviço de Deus. Ele está falando assim, meu amigo, vocês vão ser expulsos e vão te matar. E vão te matar em nome de Deus. É isso que vai acontecer com vocês. E já estou avisando. Está lá no Evangelho de João, capítulo 16, item 1, 2, 3. E isto vos farão porque não conhecem nem ao Pai, nem a mim. Pergunto, se conhecessem o Evangelho, a mensagem de Cristo, iriam matar por religião? Iriam perseguir por religião, por causa de religião? Quem assim o faz, não pode entender, não pode conhecer o Pai. Não pode conhecer. Ficar brigando por causa da religião, porque o outro pensa diferente, não entende a misericórdia, não entende o amor divino. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegardes a hora, vos lembres que já vô-lo tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Aqui tem é bem profundo, pelo menos foi o que eu entendi. Falou, até agora eu não falei nada, agora eu não estarei com vocês, vou dizer. Sabe o que é isso? Jesus estava preparando eles. E depois falou, vocês estão prontos. Jesus prepara a gente. De repente ele está preparando a gente aqui e agora. A gente não está aqui por acaso. Ele prepara, ele nos faz ouvir uma palestra, uma mensagem no rádio, ele vai nos preparando para que possamos passar nos momentos de dificuldades. Até porque lá na questão 3.2, que pergunta qual é o objetivo da encarnação, ele fala, é a perfeição do homem. E por isso que ele encara todas as necessidades. Porque para sermos perfeitos, vamos ter que tirar muita coisa de dentro de nós. E somente através dessas provas e tribulações é que vamos entender o verdadeiro sentido da vida. Jesus estava preparando os discípulos como nós estamos sendo preparados a todo momento. Eu dou aula no sistematizado também, e tive uma aluna durante 3, 4 semanas. Ela ficou 3, 4 semanas e foi embora. E aí, é engraçado isso, passou alguns meses depois, uma amiga veio e falou, fulana quer falar contigo. Sabe qual que foi o assunto que ela assistiu naquelas 4 semanas? Mortes prematuras. Ela falou assim, engraçado, eu tive lá naquela tua aula, naquelas semanas, que era para entender tudo que eu estaria passando no futuro. Não sei por que eu fui parar lá. Não sei por que eu fui parar lá, mas eu fui. Estava sendo preparado. O que nós temos que ter é ouvidos de ouvir e olhos de ver. Porque a gente está ali, eu digo para os meus alunos, né? Você está aqui, às vezes o cara não gosta de física, né? Minha matéria, não gosta de física, gosta de não sei o quê. Eu falo, gente, se permita, já que você está aqui,
Se permita, a gente não sabe quando que vai usar. Se permita, estejamos nos lugares nos permitindo. E aí uma das passagens mais belas que nós temos, exatamente isso, houve o preparo. Quando a mulher está para ter o parto, tem as dores, né? Tem o sofrimento, tem as lágrimas, tem as contrações. Mas depois que o filho nasce, ela já nem lembra. Tamanha alegria do filho. Eu costumo dizer para os meus amigos, quando as esposas estão grávidas pela primeira vez, eu falo, curta enquanto está na barriga. Porque quando sair, tua vida nunca mais vai ser a mesma. E daqui a alguns anos você vai falar assim, como que eu podia viver sem essa coisa aqui? Como que eu podia viver sem isso? Que vida que eu tinha sem isso? Quer dizer, aqueles momentos de febre, aqueles momentos de noites mal dormidas, passa. Pelo prazer de estar do lado. Passa. Assim como as nossas privações, os nossos problemas aqui na terra, vão passar. Tal como a mulher grávida. E quando chegarmos do outro lado, vermos o sucesso dessa nossa missão, nem iremos lembrar desses momentos de dores. Diz Delfino de Girardin, o problema não está na aflição aqui e agora. O problema está na consequência que você der no fato aqui e agora. Repito, o problema não está na dor, na aflição. O problema está nas consequências que você der a isso. Porque as verdadeiras consequências tu só saberás quando lá chegar. E às vezes as pessoas estão passando por uma situação e pisa na jaca, né? Chuta tudo. Aí as consequências. Então vamos lembrar dessa mulher grávida, que depois já, a dor é grande, mas daqui a pouco a gente já nem lembra. E eis que é chegada a hora que se aproxima, estareis dispersos. E ele está se despedindo. Está chegando a minha hora, já falei, já disse. Assim como o pai, quando o filho vai embora, o filho vai para a faculdade, o que a gente fala? Fiz a minha parte, agora as decisões são suas. Até onde eu pude, eu cuidei de ti. Até onde eu pude, eu tentei criar. Agora é por tua conta. E vou dizendo aos pais aqui presentes. Né? Trabalho na educação, há 44 anos trabalho na educação. Não existe adolescentes com problema. Existe a infância mal trabalhada. André Luiz fala, é lá na infância que a gente tem que jogar os valores. Porque lá na frente, já na adolescência, ele vai controlar, ele vai ver os valores que você colocou com os valores do mundo. Ali, se você perdeu essa oportunidade, por isso a evangelização, é fundamental a evangelização. Para que no mundo, quando ele estiver lá, ele saber optar. Ele está se despedindo. E aí termina com a oração. Da oração eu escolhi apenas 2 pedacinhos. Seria bom os irmãos lerem essa oração inteira. Ele faz a oração para os seus discípulos. Porque tem a oração do Pai Nosso, que ele faz no Sermão da Montanha, está lá no Evangelho de Mateus, e aqui no Evangelho de João, capítulo 17, ele faz a oração para os seus discípulos. E eu acho linda essa passagem. Jesus, assim, levantando seus olhos para o céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também teu Filho glorifique a ti. Começa a fazer a oração se despedindo. E aí, é o que a gente pede. Jesus pediu para os seus discípulos, o que a gente pede para os filhos, para os amigos. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles são do mundo. Eles vieram para ter as experiências. Nós viemos para termos as nossas experiências. Senhor, não nos tires do mundo. Talvez, afastai o mal. Ou, pelo menos, que eu reflita e evite de fazer o mal. Evite de procurar o bem somente para mim. Porque o bem somente para mim é o mal que eu estou gerando. Mas ele não pede somente para os discípulos. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de acreditar em mim. Então todos nós que estamos agora ouvindo essas palavras, estão crendo nele, essa oração é para nós. Jesus também está em oração para com todos nós. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela
tua palavra hão de crer em mim. Jesus ora por nós. E que possamos nas nossas escolhas, que possamos, trabalhadores que fomos feitos nos núcleos os mensageiros, todos nós na nossa sociedade, no nosso lar, no nosso trabalho, pouco a pouco, nos transformarmos em carta viva do Evangelho. E chegarmos lá com a missão cumprida, com a certeza de que fizemos o mérito por merecer essa reencarnação e chegaremos felizes ao tabernáculo de luz. Somos espíritos imortais. Nossa pátria é o universo. Nosso futuro é Deus que reina na imensidão do cosmos. Que a paz de Jesus continue sendo derramada em todos nós. Paz em Cristo, irmãos. Muito obrigado.